Oi, gente, vamos lá, olha só, legislação de trânsito de novo, hoje capítulo 12, vamos falar de licenciamento dos veículos. Aula passada falamos de registro dos veículos, era um pouquinho mais extenso, licenciamento não é tão extenso assim, então nós vamos começar a falar de licenciamento. Eu falei um pouquinho de licenciamento aquele dia também com vocês, não tinha como desvincular de uma vez o licenciamento, mesmo porque seria até uma forma de vocês conseguirem entender o registro, porque muitos confundem com a questão do licenciamento. Então, vamos falar dele agora, tá? Bom, o que nós vimos, então, só para fazer uma leve revisão e já introduzir esse material do licenciamento com vocês. Nós vimos que o registro, num primeiro momento, ele vai ser feito uma única vez, quando, lá no comecinho, a montadora faz um pré-cadastro lá junto ao Denatran, que vai ser inserido algumas informações no Renavan. Até então, nós não temos o registro do veículo ainda. Vai para a concessionária, o consumidor vai lá, compra o veículo. Depois que comprou, precisa o quê? Dar quem é o proprietário desse veículo, ou seja, a titularidade de quem é o proprietário desse veículo. Vai esse consumidor até o Detran, faz o quê? O registro do veículo. O que o Detran faz? Pede informações ao Renavan. Renavan, tem um veículo aqui querendo registro. Então, passe informações que você tem nesse pré-cadastro para que a gente registre ele. Só que basta registrar o veículo? Não basta. Ele também tem que ter condições de circular. E para ele circular, nós precisamos o quê? Pagar impostos, pagar taxas. Então, aí que entra a questão do licenciamento, é o que? A autorização para que ele circule, ele esteja de forma adequada na via pública. Aí paga-se IPVA, paga o licenciamento, paga o DPVAT, que é aquele conhecido seguro obrigatório. Então, vamos tomar cuidado, vamos olhar agora como é que funciona a questão do licenciamento. O registro, então, é feito uma única vez, em regra, não é? Depois pode ser expedido novos CRVs, naquelas condições que eu expliquei para vocês. E o licenciamento, todo ano, terá que ser expedido um novo documento. Por quê? Porque ele tem um campo chamado exercício. E nesse campo chamado exercício vai o quê? O ano do pagamento do imposto. Então, olha só o que diz aí para a gente o anexo 1. O anexo 1, ele vem e define para nós o que é licenciamento. O que o anexo 1 fala para a gente que é licenciamento? Ele diz, é um procedimento anual relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico, CLA. Bom, entenda uma coisa comigo. CLA é o termo que a Lei 9.503 usa. Por meio de resolução, hoje nós usamos o termo CRLV, que é Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. Então, cuidado. Se você vir na sua prova CRV, nós sabemos que não é o documento de porte obrigatório, porque é aquele documento que nós falávamos lá na aula passada, né, lá no capítulo 11. Agora, se falou de CRLV, aí sim, é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. Então, se na sua prova vir CLA, estamos falando o quê? Do documento de porte obrigatório, o que vai ser apresentado ao agente de trânsito quando ele pedir a documentação sua, do veículo, junto com a sua habilitação. Se falar de CRLV, é o mesmo documento de porte obrigatório do veículo, que será apresentado, tanto do veículo, quanto também junto já à sua habilitação. São os documentos que você tem que ter para apresentar ali para o agente de trânsito. Então, entenda que CLA e CRLV é o mesmo documento. Só chama diferente porque a Lei 9.503 trata como CLA e, por resolução, resolveram, em vez de CLA, chamar de CRLV. Entendido? Então, é um procedimento anual relativo a obrigações do proprietário do veículo, comprovado por meio de documento específico. Pronto. Adiante, então, a partir do artigo 130 agora.
Olha o que diz o artigo 130, você vai conseguir casar ele com aquele artigo também que falava sobre a questão do registro do veículo. Ou seja, coincidentemente, quais são os veículos que precisam ser registrados? Quais são os veículos que precisam ser licenciados? E lembrando que no primeiro registro ocorre simultaneamente também o licenciamento. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelos órgãos executivos de trânsito do Estado. Lembrando que no seu CTB, você sempre vai ler órgão executivo de trânsito do Estado. Você não lê DETRAN. DETRAN nós sabemos que é. Nós sabemos que o órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. Por quê? Porque foi dada essa nomenclatura, nós chamamos ele assim, mas não estará escrito assim na sua prova. Como não estará escrito assim no Código. Como não estará escrito também no Código, órgão executivo de trânsito da União. Ô, professora, volta. Não estará escrito no Código, DENATRAN. Estará escrito no Código, órgão executivo de trânsito da União. Então, você não vai ver escrito no Código. DENATRAN, tem lá o DENATRAN? Não. Tem lá DETRAN? Não. Por quê? Porque ali no código vai estar escrito o quê? Em vez de DETRAN, vai estar escrito órgão executivo de trânsito do Estado. Em vez de DENATRAN, vai estar escrito órgão executivo de trânsito da União. Então, cuidado, porque na sua prova, eles podem vir colocando o nome, a nomenclatura que é usada hoje, em vez desta forma como está no código. Aí você tem que entender sobre o que eles estão falando. Então, é bom você, toda vez que você ler no código seu, órgão executivo de trânsito do Estado, você coloca entre parênteses, é o DETRAN, isto aqui que ele está falando é o DETRAN, ok? Bom, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Registrou o veículo, é onde vai estar sendo pago. Ah, mas transferiu o veículo para outro estado. Transferiu o veículo, então, ou seja, nesse momento vai ser expedido um novo CRV lá. Como transferiu o veículo para outro estado, vai ser expedido um novo CRV lá. Então, o licenciamento agora começa a partir do novo licenciamento, do novo exercício, ser o quê? Também recolhido para esse novo estado. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é infração gravíssima. Vocês viram lá, quando nós falávamos do registro, que tem veículo que ele está isento, ou seja, que não abarca a questão do registro. Aqui também tem veículo que não abarca a questão do licenciamento. É aquele de uso bélico, lembra? Então, o 130, parágrafo 1º, vai falar disso. Olha só. O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. Então, o veículo, gente, de uso bélico, ele vai abarcar essa questão, seja de veículos de guerra, de tanques, nessa condição aí que a gente está vendo. Bom, o que mais nós temos que falar aí? Parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido durante o exercício o licenciamento de origem. Então, se eu transferir meu veículo para outro estado e já tinha pago o documento dele, o exercício dele nesse estado, eu não preciso novamente pagar no outro estado. Como eu disse, eu espero o próximo exercício do outro ano para poder pagar para esse outro estado. Eu vou segurar o exercício do licenciamento de origem. Passou aí, foi lá no outro ano, meu carro já está lá no outro estado, venceu o documento, aí sim eu recolho agora para esse novo estado. Senão, imagina, eu acabei de pagar meu documento aqui, aí eu passo para outro estado, já tenho que pagar lá de novo? Então, ou seja, seria demais oneroso para o cidadão. Então, mantém-se ainda o licenciamento de origem da onde o veículo estava. Lógico que o registro, sim, eu já tenho que passar para outro lugar, já tenho que expedir um novo registro para onde foi, porque se eu transferir, eu já tenho que fazer um novo registro. Mas aguarda, sim, durante o exercício, o licenciamento de origem. Venceu já no outro exercício, no outro ano, aí sim eu recolho já para o outro estado. Vamos lá, artigo 130, ainda falando aí. Só assim, para deixar bem claro, gente, falou do veículo bélico, nós estamos lembrando que
Se for aqueles veículos de cunho administrativo, que eu falei para vocês, olha, não tem um carrinho aqui que faz serviço burocrático, eles serão registrados e também serão licenciados. Lembra disso? Eu conversei com vocês isso na aula passada, tanto registrado quanto licenciados. 131, vamos lá. O certificado de registro, o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro, no modelo e especificações estabelecido pelo CONTRAN. Primeiro, existe o registro para depois licenciar. Esse artigo, gente, já ficou mais do que explicado, né, porque a gente já fez menção a ele. É claro que, em primeiro momento, o CLA é expedido junto com o CRV. E somente será expedido, né, o CLA somente será expedido se você fizer o quê? O pagamento de taxas e impostos. O fato do veículo estar registrado, isso não quer dizer que ele está licenciado. Para isso, tem que fazer pagamento de taxas e impostos. Parágrafo 1º, nós já conversamos a respeito dele. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Pagou, saiu CRV, ou seja, registrou, aí você faz o pagamento para licenciar, para o veículo ter autorização de rodar. Tá certo que na prática não tem como desvincular. Saiu o CRV, o CRLV já vai sair nas costas, porque já junta todos os valores para poder pagar. Porque mesmo se você quisesse desvincular, você assim não vai conseguir estar fazendo isso. O veículo somente será considerado licenciado, como eu disse, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Você percebe que aqui alguns artigos eles começam a ser muito parecidos com alguns artigos que nós discutimos na parte de registro. Por quê? Não importa quem fez a infração, não importa quem trouxe o dano ambiental, não importa quem estava na condução. O proprietário do veículo passa a ter a responsabilidade pecuniária, ou seja, em dinheiro, por danos que esse veículo vier a trazer, seja em questão geral de encargo, multa, tributo, ou ainda em questão ambiental. O que importa se era o condutor ou não é só numa questão de para quem vai pontuar a carteira, apenas para esse caráter. E se a infração era relativa a quem conduzia ou ao proprietário, só para essa finalidade. Mas para danos para pagamento pecuniário, isso não importa quem foi quem fez a infração. O que importa é que o proprietário do veículo é o responsável por qualquer coisa que esse veículo venha trazer na via, ou seja, estando em circulação. Bom, olha só. Que tributos a gente fala aí quando nós conversamos o parágrafo 2º? Licenciamento, IPVA, seguro obrigatório, que é o DPVAT, né? Que são aquelas despesas pessoais causadas aí por veículos automotores, né? Que transitam em vias terrestres. E as multas de trânsito que porventura possam existir, que não estejam em caráter, né, de recurso ou alguma coisa assim. Porque às vezes chega no momento de você licenciar o veículo e tem multa em recurso. Então, se está em recurso ainda, tem que dar caráter suspensivo para que tenha a possibilidade de pagar o documento, porque senão tranca o documento. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissão de gases poluentes e de ruído, conforme o disposto do artigo 104. Gente, a resolução 84, aí de 98, é que vai amparar esse artigo. Então, já vimos em outros artigos essa mesma situação, a gente acabou conversando dessa resolução, já cheguei de tecer informações, comentários. Como sempre, eu sempre aviso a vocês, não vamos adentrar em resoluções para a gente não perder tempo, para a gente não bagunçar a nossa cabeça nesse momento, mesmo porque não sabemos se será uma resolução cobrada de você. Artigo 132. Os veículos novos não estão sujeitos a licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino.
Foi outra coisa que nós também conversamos, que está bem similar lá no registro. Não é necessário o registro também desses veículos, porque a partir do momento que precisa estar em trânsito da montadora, do fabricante, até o local para uma revenda, este trânsito não precisa estar nem registrado e muito menos licenciado. Mesmo porque o licenciamento depende do registro. E se o registro não ocorre, consequentemente, o licenciamento não é possível acontecer. Primeiro vem o registro, depois vem o licenciamento. Olha só. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o município de destino. Ou seja, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tem muito que a gente assim adentrar aqui, não. Você percebe que dá assim, né? Dá bem em consonância com o capítulo passado. 133. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Lembrando que CLA, o termo usado pela 9.503 de 97, e CRLV é o termo usado por resolução. Olha só. Conduzir veículos em documentos de porte obrigatório referidos nesse código é apenas uma infração leve. Gente, não possuir o documento porque não tem, ou seja, nunca existiu, é uma coisa. Você não estar portando apenas porque não está com você, mas ele está em algum lugar, é uma infração leve. Ou seja, alguém traz, você vai buscar, apresenta ao agente. O fato de você apresentar o documento ao agente, isso não elide a punição, a sanção da infração, ela vai existir. Agora, você vai ter o seu veículo apenas retido. A retenção vai dar o que caráter? Apresentou, você vai levar o seu veículo embora. Então, esse artigo 133 é apenas para esse caráter, para poder mostrar o quê? Que é obrigatório o documento. Esse documento, ele vai estar ali em original, você vai apresentar, apresentou, está tranquilo. Aí, vá com Deus, né? 134. No caso de transferência de propriedade... Gostou da aula da professora Aliciane? Ó, top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo? Então, eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcursos.com.br, e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco. Direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1,00 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.